Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para mais uma live do Sejur, hoje com o professor Fernando White. Vou fazer uma breve apresentação do professor Fernando. O professor Fernando é titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele é co-diretor científico do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, professor visitante da Universidade Paris Descartes, membro especialista da plataforma Harmony with Nature da ONU, livre docente em Teoria Geral do Estado pela Faculdade de Direito da USP, pós-doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Paris II, doutor em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP, entre outras coisas. Um currículo impressionante pela sua juventude, professor. Por sinal, foi na nossa faculdade de Direito, no Departamento de Filosofia, que nos conhecemos, né? Eu frequentava uma disciplina ministrada pelo professor Fernando, em conjunto com a professora Elza Boitê, né? E tive a oportunidade de ter contato com o professor. Quando surgiu a ideia dessa live, eu pedi para que o professor Fernando mandasse alguns trabalhos para que a gente analisasse aquilo que seria mais pertinente com o momento, aquilo que seria interessante com os propósitos do Sejur. E o que mais me surpreendeu foi me deparar com um artigo escrito pelo professor, me corrija se eu estiver errado, em conjunto com a professora Sueli Gandolfi Dallari, em 2009. Esse artigo foi escrito em 2009. Né? E ali, o foco do artigo é sustentar a necessidade de uma criação de um sistema nacional de vigilância em saúde coordenado e interdependente, enfim, que conversasse entre todos os... O professor vai explicar muito melhor isso, obviamente. E ali, justamente, o que chama mais atenção é a questão de uma... chamava atenção para essas questões de um surto epidemiológico, entre outras coisas, da possibilidade de uma pandemia, de um surto epidemiológico, e como essa falta de gestão e organização dessas informações estratégicas poderia complicar bastante numa situação dessa de emergência. Professor, eu me lembro agora daquela propaganda que dizia não é bruxaria, é tecnologia, e eu lembrei agora, fazendo uma adaptação, isso não é evidência, isso é ciência, né? Eu acho que, enfim, as suas conclusões me parecem cada vez mais atuais, o professor que vai falar um pouco sobre isso, mas eu ia pedir antecipadamente, já lhe passando a palavra, Fernando, a gentileza de começar pelas bases aí do direito sanitário, da questão da vigilância em saúde. A gente tem um público bastante eclético, que vai desde estudantes, e mesmo os bacharéis não têm, muitas vezes, a formação no direito sanitário. Então, eu ia te pedir para caminhar por esse artigo, fazendo esse embasamento primeiramente, e já lhe passo a palavra, sem mais delongas, por favor. Obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui, poder voltar a dialogar contigo, né, e com quem estiver aí acompanhando esse nosso encontro, e sobre um tema que é extremamente atual, que nós vamos abordar, que é a ideia da vigilância em saúde. E certamente o Brasil, pela sua condução da pandemia até o presente momento, vem demonstrando ser um dos piores estados no enfrentamento da Covid-19. E muito do que nós estamos vendo, estamos nos aproximando dos 100 mil mortos, mais de 2 milhões de infectados no país, e muito do que estamos vendo é fruto de uma incapacidade do nosso país mesmo de fazer uma boa articulação federativa e de organizar uma política nacional de fato harmônica para o enfrentamento da pandemia. É muito por responsabilidade de uma ausência de legislação federal adequada para o tema, que é o que eu abordo justamente no artigo que você mencionou. Em 2009, já alertávamos para a ausência de uma legislação federal apta
a dotar o Estado brasileiro das capacidades necessárias para o enfrentamento de uma grande epidemia que já se avizinhava há muito tempo, né? Tivemos outras nesse período enfim, essa ocorreu de ser global e extremamente letal. Mas atendendo aí ao que você me pediu, vale a pena começar essa conversa do início, né? E embora a gente possa dizer que o Brasil é um dos países que pior está enfrentando a pandemia, a gente também pode afirmar que a coisa só não está pior porque nós temos um sistema público de saúde universal, igualitário, de acesso gratuito, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS está realmente fazendo milagres e salvando vidas no Brasil, e esses números poderiam ser bem piores. O Brasil, ele, com a Constituição de 1988, ele incorporou dentro do nosso país muito da gramática de proteção dos direitos humanos fundamentais que já existia no campo da legislação internacional. O direito à saúde, especificamente, ele já era reconhecido como um direito humano fundamental por diversos tratados internacionais, dentre os quais eu destaco a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis, dos Direitos Econômicos, Culturais e Sociais, e também vale destacar, no âmbito da Organização das Nações Unidas, a Constituição da Organização Mundial de Saúde de 1946. Quer dizer, então, a Constituição da OMS em 46, a Declaração Universal de Direitos Humanos em 48 e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66, eles deram no campo do direito internacional um arcabouço normativo que impulsionou os estados a incorporarem dentro dos seus ordenamentos jurídicos um conjunto de proteções ao direito à saúde, principalmente modelando os seus sistemas de saúde, né? Isso começa principalmente nos estados de bem-estar social que surgem no pós-guerra, e aqui Alemanha, Inglaterra, França, grande parte dos países europeus desenvolvem estados de proteção social bastante sólidos, os países escandinavos, e o Brasil veio incorporar essa gramática somente com a redemocratização em 1988, com um pequeno atraso aí, né, de décadas, mas incorporamos. Em 88, a Constituição brasileira foi extremamente generosa no que se refere à incorporação do direito à saúde no nosso país. Ela, primeiro, reconhece a saúde como um direito humano fundamental, coisa que poucas constituições do mundo se arriscam, né? O Brasil, nisso, foi ousado, disse que o direito à saúde é um direito, e uma das consequências disso é a judicialização da saúde, que a gente tem visto, né, bastante excessiva. Vocês da Procuradoria do Município devem ter bastante trabalho com isso, mas a judicialização da saúde nada mais é do que uma consequência do reconhecimento da saúde como um direito humano fundamental pela nossa Constituição. Além de reconhecer a saúde como um direito de todos, a Constituição Federal também diz que ela é um dever de Estado, que deve garantir esse direito por meio de políticas sociais e econômicas voltadas à redução de riscos de doenças e outros agravos e também à organização de um sistema de saúde apto à prevenção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva dos brasileiros. Então, com esse subsídio constitucional, o Brasil, a partir de 1988, desenvolve o seu sistema público de saúde de uma forma bastante importante. A Lei 8.080, de 1990, ela vem organizar e estruturar o Sistema Único de Saúde.
definindo competências da União, dos estados e dos municípios, definindo a participação da iniciativa privada, definindo aspectos entre outras definições que foram verificadas ali na Lei 8080. No final da década de 90, 2 agências reguladoras vão ser incorporadas ao sistema de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Ministério da Saúde vai se estruturando juntamente com as secretarias estaduais e municipais para colocar no território brasileiro esse sistema único de saúde idealizado pela Constituição. Então, a saúde como um dever do Estado, ela vai ser traduzida pela necessidade de criar um sistema de saúde pública e universal, de um lado, e, de outro lado, vai ser traduzida pela necessidade de organizar políticas públicas de saúde aptas a enfrentar os desafios e as necessidades da sociedade brasileira. Dentro do campo do dever estatal de garantir a saúde, de garantir o direito à saúde da população, existe um campo que sempre foi historicamente negligenciado, que é a vigilância em saúde, porque ela é um campo que trata da prevenção. Então, eu falei da judicialização. Muito dificilmente vocês vão ver judicialização de prevenção da saúde. Judicialização associada à vigilância em saúde. Agora, com a pandemia, sim, mas historicamente, não, né? Geralmente, a judicialização é para o campo assistencial. Receber um medicamento, receber uma cirurgia, uma prótese, já no tratamento do doente. Não se judicializa muito a prevenção e a vigilância. Talvez por isso, ou talvez porque vigilância é um aspecto da ação estatal que não rende voto, é politicamente desinteressante, né? São coisas que não é um hospital, não é, né? São fiscais, agentes na rua, fiscalizando, aplicando multa, impondo sanções, campanhas de promoção, campanhas de educação para como cuidar da saúde individual e coletiva. Essas coisas, enfim, foram negligenciadas historicamente. Se a gente analisa o orçamento público em saúde, desde a década de 90, entre 80% e 90% vai para assistência e entre 10% e 20% vai para promoção e prevenção, numa leitura muito generosa, né? Então, é uma área muito negligenciada a vigilância em saúde, embora ela seja, pela própria Constituição, prioritária, né? Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde dadas pelo artigo 198 da Constituição é justamente a assistência integral com prioridade para atividades preventivas. Mas parece que essa parte da Constituição ficou um pouco ignorada e a gente priorizou e prioriza ainda a parte assistencial. Então, a vigilância em saúde, ela é o campo do sistema público de saúde voltado especificamente à prevenção, a vigiar, né, fiscalizar todos os riscos à saúde que possam existir na nossa sociedade. Existe um princípio jurídico que faz parte do direito sanitário por trás da ideia de vigilância em saúde, que é o princípio da segurança sanitária. O princípio da segurança sanitária é o princípio segundo o qual o Estado tem que reduzir riscos de doenças e outros agravos no nosso território, por meio de promoção e prevenção da saúde. Então, é garantir a segurança da saúde da população, contra todos os riscos. Então, conceito muito importante para entender vigilância em saúde, primeiro, é o princípio da segurança sanitária, o Estado protegendo a saúde da população, garantindo essa segurança, e, de outro lado, o risco à saúde. E aí entra uma questão bastante complexa,
porque o risco à saúde, hoje, ele é bastante abrangente. É isso que a gente, eu com a professora Sueli, já alertávamos nesse artigo de 2009, publicado na Revista de Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. Então, onde está o risco à saúde numa sociedade complexa e moderna como a nossa? Ele está em riscos naturais, as epidemias, né, vírus que antes o ser humano não tinha problema com eles, agora passa a ter, por causa de uma relação cada vez mais nociva do ser humano com o meio ambiente. Quer dizer, a forma, já se diz que estamos vivendo a era do antropoceno. O planeta em que vivemos já não é o mesmo planeta que existia. É um planeta totalmente modificado pela ação humana. Então, a própria atmosfera, o ar que respiramos, os alimentos que comemos, a forma como a gente se relaciona com o solo urbano, o excesso de concreto, de pavimentação, tudo isso gera novos riscos à saúde que não existiam e que a gente tem que entender e se preparar para eles, né? Até as questões associadas ao progresso da ciência. Então, eu tenho riscos naturais de doenças, acidentes da vida, as epidemias, as catástrofes naturais. Eu tenho riscos advindos do progresso da ciência e da descoberta de novos tratamentos, quer dizer, conforme veja a explosão, a triste explosão ontem em Beirute, no Líbano. Quer dizer, era um risco, inclusive sanitário, porque morreram de pessoas e pessoas foram machucadas, inclusive, mas era um risco que veio com o progresso da ciência. Era uma forma do ser humano, material extremamente explosivo, armazenado equivocadamente, que o Estado tem que estar atento, né? E as autoridades libanesas vieram com a maior cara de pau aqui entre nós, né? Não, a gente sabia da existência daquele material explosivo ali no porto desde 2014. Ora, e não fizeram nada, né? E deu no que deu. Então, a vigilância em saúde, especificamente, ela serve para evitar esse tipo de coisa. Onde haja um material de risco à saúde, onde haja uma atividade humana que pode representar um risco à saúde, tem que ter vigilância do Estado, né? E principalmente nas novas descobertas científicas. O Estado tem que ter um sistema de vigilância para identificar o que se coloca no mercado prometendo saúde, porque nem tudo tem eficácia comprovada, eficácia terapêutica, tem charlatão de tudo que é tipo nesse campo da saúde, né? Então o Estado tem que garantir que quando vem um produto dizendo que tem uma eficácia terapêutica, né, esse produto tem que ter comprovado aquela eficácia, ele cura essa doença, ele enfim, te produz benefícios à saúde, comprovadamente por ensaios clínicos e etc., detectados. Então, para evitar coisas como no estado de São Paulo começou a fosfetanolamina, que também, né, é chamada pílula do câncer, que o estado de São Paulo, inclusive a Universidade de São Paulo, recebeu enxurradas de ações para o estado fornecer a então chamada pílula do câncer, que depois se mostrou um placebo, né, um produto sem qualquer eficácia terapêutica. O Estado tem que atuar para garantir a segurança. Então, a diferença entre um medicamento e um veneno é muito próximo um do outro. Basta eu errar a dosagem que o medicamento pode se tornar um veneno. Então, nesse campo de riscos, a gente tem muita atividade estatal necessária. Além disso, a gente tem que fiscalizar as atividades humanas que vão ter reflexo na saúde individual, coletiva ou social. Alimentação, trabalho,
consumo, atividade dos profissionais liberais, principalmente aqueles da área da saúde, mas não só. Então, tem que fiscalizar restaurante, farmácia, tem que fiscalizar o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, tem que ter um aparato estatal importante, bem treinado, com carreiras de Estado, né? Porque isso envolve exercício do poder de polícia, para evitar maiores riscos à população brasileira com atividades desse gênero, né? Então, com a vigilância em saúde, a gente visa proteger a segurança sanitária e com isso, abrange a necessidade de redução dos riscos existentes nas atividades humanas e também dos riscos naturais e decorrentes do progresso científico e tecnológico. Paralelamente... Uma das coisas, desculpa, professor, que me chamou mais atenção no artigo foi justamente essa visão aí complexa desse fenômeno, né? Eu confesso, não sou, obviamente, um especialista na área, mas quando eu me deparei com essa visão quase que holística dessa coisa do risco, né? É bem interessante o artigo nesse sentido, a abrangência que foi dado. Perdão por interromper. Não, é ótimo que assim, dialogando, fica até mais interessante, Roberto. Então, o que eu ia dizer é que, ao lado do princípio da segurança sanitária, voltado ao risco, a gente tem o princípio da responsabilidade, né? E aí a responsabilidade não é só do Estado. Claro que o Estado tem uma grande responsabilidade com a segurança sanitária, mas também há uma responsabilidade individual, há uma responsabilidade familiar, há uma responsabilidade industrial, empresarial, com relação à saúde individual e daqueles que estão perto, né? E agora a epidemia demonstra isso claramente. Sem uma ação individual e coletiva responsável, nós jamais seremos capazes de enfrentar adequadamente esse risco representado pelo coronavírus, né? Então, vai desde o distanciamento social, o uso da máscara, uma ação coletiva responsável nesse sentido é fundamental. Então, a segurança sanitária, ela implica em responsabilidade. E aí, mais uma importância do Estado. O Estado fixa as regras voltadas à proteção sanitária, e aqueles que desobedecem às regras voltadas à proteção sanitária têm que ser responsabilizados por isso. Civil, penal, disciplinar, administrativamente, há que ter uma responsabilização. E é o Estado, como o grande monopolizador de uso da força no Estado moderno, quem tem que fazer isso, né? Quem tem que fazer a empresa ou o cidadão que precisa ter uma determinada ação para a proteção individual e coletiva da saúde e agir de acordo com as normas e regulamentos. E isso a gente está vendo no Brasil, que também não é tão simples, né? Quando o próprio presidente da República desobedece a regra, por exemplo, que existe no Distrito Federal de uso de máscara recorrentemente, não recebe multa, e a gente vê a Advocacia Geral da União defendendo o presidente para que ele não use a máscara, quer dizer, é uma inversão disso que eu estou falando, né? Eu tenho que ter segurança sanitária, eu tenho que ter responsabilidade individual e coletiva, e aqueles que ocupam cargos públicos têm que ter uma responsabilidade redobrada, de exemplo para o que deve ser feito. Então, são dois princípios muito importantes, o princípio da responsabilidade e o princípio da segurança sanitária. Aí, então, compete ao indivíduo, às famílias, às empresas e à sociedade em geral observar as regras de direito estabelecidas para a proteção da saúde, né? E a grande função do Estado aqui é garantir a segurança sanitária de todos por meio desse conjunto de ações e serviços públicos que a gente organiza no campo da vigilância em saúde. E as ações estatais para a proteção da saúde na vigilância em saúde, elas envolvem regulação estatal em diversas dimensões. A regulação normativa,
criar normas jurídicas para orientar a ação do Estado e da população, induzir bons comportamentos em benefício da saúde individual e coletiva, fiscalizar se as normas que foram colocadas estão sendo cumpridas e aplicar sanções contra aqueles que não estiverem observando as regras que foram estabelecidas. Esse conjunto de ações é fundamental, né? Normatizar, induzir o comportamento adequado, fiscalizar aquele que desobedece e sancionar aquele que desobedece. Então, o poder de polícia aqui é um importante e fundamental instrumento da vigilância em saúde. E aí, só para usar o exemplo que eu estava dando, né? Aquela ação voltada a obrigar o presidente da República a usar a máscara, ela nem foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, porque eles entenderam que era chover no molhado. Ora, qualquer cidadão não precisa o Estado entrar com uma ação para obrigar um cidadão, que é o presidente, no caso, a observar uma norma que é uma norma que está fixada. É uma norma de caráter geral, você não precisa ter uma decisão concreta determinando aquilo que a norma geral e abstrata já determina, né? Seria a redundância dos dois poderes, legislativo e judiciário, para fazer o cumprimento da norma. Realmente não tem sentido. Exatamente. O problema é que aí vai para a mídia, fala justiça não decide sobre obrigar. Mas não decidiu porque falou, isso sequer precisava vir para mim, aplica o poder de polícia. O poder de polícia já te permitiria multar e fazer tudo que está previsto na norma, né? Então, é um exemplo importante porque envolve o nosso mandatário. Aí a gente organiza a vigilância em saúde do Estado brasileiro. Ela tem uma história interessante no Brasil, que levou a uma certa fragmentação do campo. Ela nasce na década de 70 e focada principalmente à vigilância de aspectos relacionados a medicamentos. Então, são duas leis na década de 70 que vão tratar da vigilância sanitária de medicamentos, drogas e os produtos relacionados à produção de medicamentos. Depois veio uma lei de infrações sanitárias, que envolve também o campo de alimentos e de fiscalização de estabelecimentos de interesse à saúde, que é a Lei 6437. Então, nasce a vigilância em saúde no Brasil, muito focada no que a gente vai chamar de vigilância sanitária, que é a vigilância de bens, produtos e serviços. É um campo muito específico. E junto, também na década de 70, nasce um outro campo que vai compor a vigilância em saúde dentro do conceito moderno, que é a parte da vigilância epidemiológica. É a Lei 6259, de 1975, que vai organizar, e todas essas leis, vejam, são da década de 70, mas continuam vigentes e de certa forma, respondem em parte às nossas necessidades ainda em 2020, né? São leis de 50 anos quase aí. E a Lei 6259, que organiza o Sistema Nacional de Imunização, que organiza a ideia de doenças de notificação compulsória, né? Então, questão de vacinas, questão do Estado observar certas doenças com mais atenção, é ela que determina a possibilidade do Estado utilizar o poder de polícia para ações de vigilância epidemiológica, mas de um jeito muito genérico, sem especificar o que poderia ser isso. E lembrando que essas leis da década de 70 vieram bem no meio do período militar, onde o respeito e o cuidado com direitos e liberdades individuais não eram do mesmo tamanho que durante a vigência da Constituição de 1988. Então, essas leis tinham muito pouco interesse em explicar como é que o Estado faria medidas restritivas muito fortes, que talvez fossem necessários na vigilância epidemiológica,
como o isolamento, a quarentena, o tratamento compulsório, a obrigatoriedade de vacina mesmo, né? Eu vou vacinar à força, enfim, questões bastante atuais e que lá foram colocadas de uma forma extremamente genérica, dizia as pessoas civis e jurídicas são obrigadas a seguir a determinação da autoridade sanitária. Esse é o termo da lei atualmente vigente. E com base nela, a gente usa o poder de polícia para vigilância epidemiológica. Mas convenhamos, é frágil, né? Da pouca segurança jurídica, seja para a autoridade sanitária, que vai usar um poder de polícia mais pesado ali, isolar ou tratar compulsoriamente, seja do cidadão, que fica sujeito a, sob a justificativa de ser uma medida sanitária, sofrer um abuso de autoridade por parte de um desafeto político, por exemplo, que vai usar a lei sanitária para fustigar inimigos políticos. Isso é possível, né? Então, do jeito que está, ninguém está seguro, nem o agente público e nem o cidadão. Mas foi assim. Então, em 70, a gente estrutura essas duas grandes partes da vigilância em saúde no Brasil. A vigilância epidemiológica, que vai cuidar de doenças que a gente chama transmissíveis ou doenças com relevância epidemiológica no Brasil, que podem ser não transmissíveis, como hoje em dia a diabetes, a hipertensão, e as transmissíveis, como a dengue, o coronavírus, o Zika, chikungunya, hanseníase, entre outras. Né? Se eu não estou enganado, só fazendo uma parte, o Zika vírus é uma descoberta epidemiológica brasileira, estou correto? É isso mesmo, né? Foi descoberto pelo sistema de saúde do Brasil, não é isso? Sim, já existia, né? Na verdade, é um vírus que já havia sido identificado antes, mas ele nunca tinha encontrado, como coronavírus, um ambiente muito propício para se disseminar. E aí, como ele se transmite também pelo mosquito que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti, e o Brasil tem um alto índice de infestação do Aedes aegypti, o Zika vírus também encontrou um terreno fértil de se espalhar. Então, o que aconteceu? Ele já existia, mas com baixa prevalência no mundo todo. E no Brasil, de repente, a gente teve um surto epidêmico dele por conta das condições favoráveis dadas pelo alto índice de infestação de Aedes aegypti, que é um tipo de pernilongo, e que existe por conta da nossa urbanização equivocada do solo, daquela relação do homem com a natureza que eu mencionei, né? Então, essas epidemias, elas tendem a aparecer cada vez mais na medida em que o homem avança cada vez mais sobre a natureza e muda a natureza e o ambiente em que vivemos, né? Estava vendo uma notícia, 38 graus no verão da Sibéria. Não tem como achar que nada vai acontecer em decorrência disso. As calotas polares estão derretendo. Vírus que estavam congelados há séculos estão acordando, vamos dizer assim, e migrando para onde a gente vive, né? Essas coisas, então, tendem a ser, infelizmente, mais recorrentes e a gente tem que ficar esperto quanto a isso. Mas só para continuar, então, os dois grandes campos da vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, aí, já na década de 90, e se consolida no Brasil mais no ano 2000, dentro do campo da vigilância em saúde também se desenvolve uma terceira área, que é a vigilância em saúde ambiental, ou vigilância ambiental em saúde, né? A gente encontra na literatura os dois termos, que aí é o campo da vigilância de riscos à saúde no meio ambiente, seja no meio ambiente do trabalho, né, nas empresas, seja no meio ambiente urbano, rural, em geral. Então, são agentes do Estado voltados a fiscalizar riscos ambientais à saúde humana, né? Que tem uma grande interface com a política ambiental, mas não é a mesma coisa, né?
porque aí o foco é o risco que a nossa forma de relação com o meio ambiente pode provocar a nossa própria saúde. E aí, então, se configuram essas 3 grandes áreas, onde o direito à saúde ambiental abarca também um campo importante da saúde do trabalhador. Ocorre que, pela forma como foi se estruturando no Brasil, esses campos, eles cresceram de forma muito fragmentada, praticamente autônoma. Então, a vigilância sanitária, né? Hoje, no nível federal, eu tenho a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, são agentes estatais que vão olhar os riscos em produtos e serviços de saúde. É isso, né? A vigilância da padaria, do medicamento, do alimento, do cosmético, dos saneantes, dos insumos e etc. De outro lado, eu vou ter um outro campo da vigilância com estrutura própria. Então, um é uma agência reguladora, Anvisa, no nível federal. O outro vai estar dentro do Ministério da Saúde, que é o campo da vigilância epidemiológica. Um classicamente usa o poder de polícia, que é a vigilância sanitária. O outro, que é a vigilância epidemiológica, sempre teve muita restrição em usar o poder de polícia nas suas ações, porque é uma área que, tradicionalmente, opta por políticas mais educativas e de convencimento e persuasão da população a aderir ao comportamento correto. Só que agora a gente está vendo que não existe essa fronteira tão... A vigilância epidemiológica precisa de poder de polícia, sim. E a vigilância ambiental também. E as 3 se interrelacionam fortemente. Né? A vigilância sanitária, que vai fiscalizar a padaria ou restaurante, ela tem que estar esperta no que a vigilância epidemiológica para o combate ao coronavírus está dizendo que tem que ser feito e visto. Assim como a vigilância epidemiológica tem que estar perto da sanitária para saber os riscos epidemiológicos que podem vir de um alimento, de um medicamento e etc. Transportando a questão para a China de como nasceu, me corrija se eu estiver errado, mas se tivesse um controle do produto que está sendo vendido para consumo humano, você não teria esse desencadeamento na área epidemiológica, você barraria ali na vigilância sanitária. Seria isso, né? É isso. Mesmo se a gente considerar as duas versões que existem, né? Uma foi o homem comendo morcego, né? E que é isso, vigilância sobre o consumo de alimentos. A outra era exames laboratoriais na China sobre o vírus e que, enfim, por falha na segurança do laboratório, o vírus escapou do ambiente laboratorial. Essas 2 versões ainda são válidas, a gente não tem. A Organização Mundial de Saúde acabou de montar uma equipe junto com a China para identificar a causa e origem do coronavírus, né? Mas seja uma, seja outra, é a vigilância sanitária que tinha que ter cuidado, mas junto com a epidemiológica. Então, além disso, é difícil você organizar a vigilância em saúde sem uma proximidade com a atenção, com a assistência, porque dali eu tenho muitos dados epidemiológicos importantes sobre número de infectados, com a rede laboratorial, né, para fazer testagem, ampla testagem e etc. Então, são ações que têm que estar muito integradas. E não faz mais sentido hoje organizar a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, em compartimentos estanques, como é na União. Estados e municípios, até por serem estruturas menores, costumam já pôr tudo meio junto. Mas na União é extremamente fragmentado, sem grandes trocas de informação, o que compromete a eficácia da ação estatal no combate a um risco que é comum à sociedade brasileira. Não me importa a caixinha do Estado, eu quero saber se o Estado está combatendo corretamente aquele risco, né? E da forma como está fragmentada a organização da vigilância, não está permitindo isso, né? E aí, então, esse é uma das questões da organização da vigilância em saúde no Brasil que está causando alguns problemas no nosso combate.
é uma desorganização, né, mais articulada, a necessidade de uma organização articulada das diversas vigilâncias e de uma interação mais forte entre as vigilâncias e a assistência e os dados que vêm dos hospitais, de quem está ali na ponta assistencial. Um segundo aspecto que eu acho que vale a pena mencionar e que está naquele artigo, Roberto, e que é isso que me deixa mais agoniado hoje quando eu vejo o que está acontecendo, né? A gente finaliza o artigo dizendo, olha, e aquele artigo dialogava, alguns anos antes, em 2005, o Brasil havia ratificado o Regulamento Sanitário Internacional, que é um documento da Organização Mundial de Saúde que tem força de tratado internacional. O Regulamento Sanitário Internacional de 2005 já determinava aos estados que os estados organizassem as suas capacidades, inclusive em termos de legislação, para combater riscos de doenças e outros agravos à saúde, principalmente os riscos pandêmicos e de epidemias de emergência internacional. Então, desde 2005, o Estado brasileiro tem esse dever. A gente acompanhou acompanho de perto, né, o que vem sendo feito desde então. Em 2009, identificando isso que eu estou comentando, a fragmentação, a legislação da década de 70, que não dialoga com a Constituição de 88 no que se refere de liberdades individuais, e já sabendo que na eclosão de uma grande epidemia, como a que estamos vivendo, mas isso foi 11 anos atrás, mas já dava para antever, né? Talvez fosse necessário ao Estado adotar medidas com forte restrição às liberdades individuais, como medidas de proibição de ir ao trabalho, medidas de obrigação de uso de máscara, medidas de distanciamento social e isolamento, né? Quer dizer, medidas como a gente viu em Manaus, né? Sepultamentos coletivos, medidas de controle do velório. A gente não pode mais velar nossos mortos, né? Isso em termos de direitos e liberdades individuais, é de uma violência muito grande, né? Então, a gente propunha uma legislação federal para harmonizar esse tipo de combate, de ação, se e quando fosse necessário, prevendo um controle social, né? A participação dos conselhos de saúde, a participação do Ministério Público nas ações, um controle social maior sobre o que o Estado faria, e já prevendo todas as medidas clássicas epidemiológicas que sempre existiram: isolamento, quarentena, tratamento compulsório, sepultamento coletivo e assim por diante. A gente previu no projeto de lei uma a uma, e qual seria o processo administrativo adequado a ser seguido, determinação da autoridade sanitária, para que aquilo fosse feito e o Estado pudesse exercer seu poder de polícia sem que o agente público ficasse inseguro e fazendo com que um cidadão se sentisse seguro que aquela era uma norma democraticamente legítima, né? O que aconteceu? A gente não fez nada do que, enfim, às vezes a gente na academia fica falando sozinho, né? O governo, ele até incorporou uma parte do nosso projeto de lei, para não dizer em decretos, na lei que combateu o Zika, ela também incorporou uma parte que permitiu o ingresso forçado em residências, por exemplo, por causa da infestação do mosquito. Quer dizer, algumas coisas foram incorporadas, mas fragmentado, outras não, né? Aí veio a pandemia do coronavírus e a gente não tinha legislação federal. E a gente tinha um governo federal que até hoje nega a importância desse evento que já matou quase 100 mil pessoas no Brasil, né? Ou seja, isso seria uma legislação de Estado, não é de governo.
Esse é um tipo de ação que não pode ficar à mercê dos governos, né? E aí a pandemia veio sem a gente ter uma legislação federal adequada. Como o governo não queria tomar uma política nacional sobre o assunto, ele se omite, até agora se omite. Nós estamos há 3 meses sem ministro da Saúde, né? O que aconteceu? Estados e municípios começaram um salve-se quem puder, e o que a gente vive hoje? Cada um por si, né? Cada um que se proteja conforme puder, porque também, ou seja, a gente adotou essas quarentenas à brasileira, nunca adotamos seriamente em nível nacional uma política de quarentena e distanciamento social digna do nome que permitisse, de fato, a redução da curva, né? A gente chegou num platô de mais de 1.000 mortes por dia já há mais de mês, né? E esse combate pulverizado por municípios e estados, ele não vai surtir efeito, porque eu tenho um trânsito interno de pessoas, não vai. É necessário uma política nacional que harmonize a ação com diretrizes claras de quando é que eu posso abrir, quando é que eu tenho que recuar na abertura e padronize um pouco esse salve-se quem puder, que virou a política de vigilância em saúde de combate à pandemia do Covid no Brasil. E aí outra coisa que eu queria destacar, e vou terminando por aqui, Roberto, um discurso que a gente ouve do governo federal recorrentemente, mas que não é verdadeiro. O Supremo Tribunal Federal em nenhum momento disse que o governo federal não pode legislar sobre o tema, até porque a Constituição determina que é competência concorrente. E, né, quem é do campo jurídico sabe, competência concorrente, norma geral da União, estados e municípios suplementam essa norma no que for de sua peculiaridade, sem contrariar a norma federal. E o que o Supremo disse foi isso: olha, competência concorrente, se a União não legislar, estados e municípios têm autonomia para legislar. E outra norma, outros julgados do Supremo Tribunal Federal também já deixaram bastante evidente que, se houver conflito entre a norma federal e as normas estaduais e locais, prepondera a norma mais protetora da saúde. Ou seja, é o princípio da maior segurança sanitária dada pela norma. Então, nada impediria o governo federal de fixar normas gerais e os estados e municípios usarem e adequarem essas normas gerais dentro das suas realidades, mas com um parâmetro federal de norma geral, claro. Isso não foi dado e a gente está vivendo essa cacofonia política e legislativa, né? Eu estou conduzindo, juntamente com uma colega lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, a Deise Ventura, um projeto que é de mapeamento de todas as normas jurídicas que estão sendo editadas no Brasil sob a justificativa da Covid. Só a União, de janeiro ao final de julho de 2020, publicou já mais de 1.600 normas sobre a Covid, mas nenhuma delas apta a dar essa diretriz. Quer dizer, é um contrassenso. Ao mesmo tempo que ele fala, eu não posso legislar, eles editaram 1.600 normas decorrentes da Covid, né? Casuisticamente. Mas não a que importa, que são as de campo sanitário. Muitas delas são de economia e etc. Então, a gente, por conta disso, estamos sofrendo no enfrentamento preventivo da Covid e só não morreu mais gente graças aos nossos profissionais de saúde que estão ali na ponta do Sistema Único de Saúde, salvando o máximo de vidas que podem. Eu acho que eu vou terminar por aqui e a gente pode debater o tempo que restar. Isso, professor. Temos algumas questões. Eu realmente é de impressionar, assim, que tudo isso tenha sido dito em 2009, né? É quase um eu avisei, né, professor? Eu avisei, gente, eu avisei. E realmente falta essa coisa estruturada, essa mais orquestrada, né, professor? É um verdadeiro caos. A gente fez algumas lives sobre isso.
competência de Estado e município, fica aquele salve-se quem puder, né? Por justamente faltar essa diretriz única nacional, que já deveria... Foi editada uma lei de quarentena, o professor também escreveu um artigo sobre isso, casuisticamente, sem debate democrático, né? Então, enfim... posso passar algumas perguntas, então, professor? Claro, se eu puder responder, vamos ver. Vamos lá. Vamos começar aqui. A Gisele Zamboni coloca assim: na linha da pílula do câncer, não caberia a vigilância sanitária atuar inclusive sobre o CFM, deve ser o Conselho Federal de Medicina? O Conselho Federal de Medicina divulgou o parecer 04/2020, no qual estabelece critérios e condições para a prescrição de cloroquina e de hidroxicloroquina em pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19. Ainda que reservada a autonomia do paciente e do médico, estamos aqui falando em política pública de saúde, que o doutor Ait acha disso. Deu para compreender, professor? Deu sim. É uma pergunta importante. De quem manja. Né? Agradeço a pergunta, Gisele. Na verdade, o que a gente está vendo aqui, esse campo de regulação das profissões de saúde, ele vai fugir um pouco da vigilância sanitária e vai entrar no campo da regulação das profissões liberais. Então, hoje no Brasil, quem define o que o médico pode e o que o médico não pode é o Conselho Federal de Medicina. E dentro da autonomia da profissão médica, existe uma coisa que os médicos são muito ciosos. E eu, como paciente, vou te dizer, eu acho importante também, que é a liberdade de prescrição médica. Ou seja, é o médico, o profissional, o médico do paciente, aquele que cuida individualmente do seu paciente, o profissional mais habilitado a entender a necessidade de saúde do seu paciente e indicar a melhor proposta terapêutica para a solução dessa necessidade de saúde. Então, isso é uma espécie, para os médicos, de trincheira que eles não abandonarão. Não abandonarão. Então, essa resolução que você cita é nesse caminho. O que ela fala? Olha, o médico não está proibido de prescrever a cloroquina e a hidroxicloroquina. Ele tem que fazer, se ele quiser fazer, se ele achar que isso é bom para o seu paciente, ele pode. Mas tem que avisar o paciente e fixa regras. Então, o Conselho Federal de Medicina não faz política de saúde. O Conselho Federal de Medicina, ele regula o exercício de uma profissão de saúde. Que isso pode ter competência sobre a política? Pode, claro. Mas não é o Conselho que está fazendo a política. Quem fez a política foi o governo federal. Ao incorporar a cloroquina e a hidroxicloroquina no tratamento da Covid, mesmo sem ter registro sanitário na Anvisa, e aí eu vendo isso, fico aflito por vocês, procuradores do município, Roberto, porque desde sempre, uma das coisas que eu ouço mais de procuradores da União, dos estados e dos municípios como é que eu posso ser obrigado a fornecer um medicamento sem registro na Anvisa, comprovando a eficácia terapêutica? Mas eu cansei de ouvir isso, há mais de uma década que eu ouço isso. Teremos uma live sobre isso, viu, Fernando? E eu concordo que não é para fornecer, porque não tem eficácia terapêutica comprovada. Mas aí vem o governo federal e fixa um protocolo terapêutico dizendo: vamos dar esse remédio, mesmo sem registro na Anvisa, comprovando a eficácia terapêutica. Atropela o próprio órgão técnico. Quem fez Está feita a confusão na cabeça do juiz, né? Está feita a confusão na cabeça do juiz, né? É claro, vai. Quem fez a política, volto a dizer, foi o Ministério da Saúde. E o Conselho Federal de Medicina sempre foi bastante parcimonioso. E, no fundo, eles nunca defenderam a cloroquina.
mas porque eles defendem, sobretudo, a liberdade de prescrição, eles quiseram dizer, olha, se o médico achar que é o melhor paciente dele, vá em frente, mas tome essas precauções. Isso é uma coisa, porque o médico individualmente não define a política, não coloca o medicamento para distribuição pelos postos de saúde e hospitais públicos. Quem fez isso foi primeiro o Ministério da Saúde e depois estados e municípios num efeito cascata. Espero o conselho fez ali tentar normatizar aquilo que estava posto, né? Ele tentou salvar a coisa, né? Pela visão médica, né? Colocando a responsabilidade e colocando as regras para que se desse isso. Era um fato consumado, né? Não havia o que fazer. É isso. Estava sendo usado e até hoje, né? O nosso grau de conhecimento, é por isso que está morrendo tanta gente com a coronavírus. A gente ainda não tem um manejo clínico da doença protocolizado. Então, é meio na tentativa e erro. A medicina é uma ciência muito inexata. Eu trabalhei 8 anos dentro da faculdade de medicina. Eu era professor lá antes de ir para a saúde pública. E eu vi, é muito inexata. É igual a gente no direito, que, enfim, a gente lê a lei e pode ter 2 teses muito distintas sobre o mesmo texto legal. A medicina é meio assim, e é mais empírica. Então, você... É da parte da ciência médica, né? Mas vale dizer, o Conselho de Medicina não faz política. Quem faz a política é o Poder Executivo, balizado pelas leis do Legislativo. Perfeito. Nós temos outras questões. A Gisele está bem atuante aqui, mas eu vou ler uma outra questão de uma outra ouvinte. Se der tempo, a gente volta aqui nas questões da Gisele. A Marília Torres Fernandes acredita que a atribuição da Anvisa de coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ou em Saúde, explicitada desde sua criação em 1999, não seria fundamento legal suficiente para responsabilização pelas discrepâncias, por exemplo, a falta de coordenação entre normas sanitárias e práticas de vigilância na União, nos estados e nos municípios, é uma questão, né? E outros, conflitos de competência normativa ainda não consolidados, não dependem justamente de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, ainda mais diante do louvável avanço da Anvisa em impacto regulatório em nível federal? Obrigado pela questão, Marília. Veja, com certeza a Anvisa ela tem uma função de harmonizar, ela edita normas gerais sobre vigilância sanitária, mas ela tem um campo de atuação limitado a essa parte da vigilância em saúde, que é a vigilância sanitária, sobre bens, produtos e serviços. O que a gente está precisando agora... Claro, a harmonização no campo da vigilância sanitária é bem-vinda, mas isso a Anvisa está fazendo. Sobre os testes que estão disponíveis, a Anvisa está cuidando disso. Sobre os ensaios clínicos de uma eventual vacina ou de um eventual medicamento, sobre os ensaios clínicos para ver se a cloroquina tem eficácia ou não, a Anvisa está cuidando disso. Então, no campo de medicamentos e produtos e serviços de saúde, a Anvisa está cuidando e harmonizando. O problema é que o que está carente nesse grande campo da vigilância em saúde não é a normatização da vigilância sanitária, é a normatização da vigilância epidemiológica, que está no campo do Ministério da Saúde preponderantemente. Da Anvisa, né? É uma diferença sutil que, assim, só quem é da área realmente conhece. Eu confesso, Fernando, antes de ler teu artigo, antes de conversar com você, se falasse em vigilância sanitária e vigilância em saúde, eu particularmente não ia ter essa sintonia fina para fazer essa distinção, que é tênue, mas é totalmente relevante, né? E eu acho que esse é o grande mérito aí da nossa live, talvez tenha sido esse esclarecimento. Acho que foi bem legal. Tem mais questões aqui, a gente está muito próximo de 1 hora. Eu vou dar uma lida, Fernando. A gente tem uma questão aqui da própria interpretação, a linguagem de Libras ela é um pouco cansativa, então a gente procura preservar, não estender muito além da 1 hora. Eu vou ler as questões, se você puder fazer algum comentário,
rapidamente. A Gisele coloca: sabemos que as vacinas para a Covid são, em verdade, testes de desafio, vez que não há medicamentos comprovadamente seguros e adequados para o tratamento dos infectados. E, deste modo, uma pesquisa clínica não terapêutica que lidará com voluntários saudáveis. Ainda que eticamente justificáveis tais pesquisas, como a vigilância sanitária está atuando no Brasil? Ela também faz ponderações bioéticas para tratar de uma situação como essa? A questão da bioética, acho que do sistema de vacinação, da implantação com essa velocidade, acho que foi isso, se eu entendi, Fernando? Eu acho que principalmente o uso de placebo, né? Que sempre foi um debate muito grande nos ensaios clínicos, mas aí, Gisele, não tem muito por onde escapar. Sempre que é um produto novo sobre uma doença nova, que não existe nenhum correspondente no mercado para eu comparar, o ensaio clínico é o produto que eu estou inventando e o placebo. Não tem muita escapatória ética aqui quando eu preciso atuar em seres humanos. A Anvisa está vendo, mas isso está dentro, inclusive, do sistema CEP-CONEP, dentro das condições dos testes do coronavírus, especificamente, isso é aceito, né? Por mais que seja triste saber, né, que vai ter o sujeito que está ganhando, mas pense que é uma vacina em teste. Às vezes é até melhor eu estar tomando placebo do que uma vacina que vai ter um efeito colateral letal, por exemplo. O risco aqui, como eu não sei nada, né, por isso que a gente trata aí como heróis esses voluntários de pesquisas clínicas, porque eles estão se expondo a um risco e sabem disso, né? Então, há um conflito bioético, mas aqui é o risco calculado em nome de um benefício maior, que é criar um produto que salve a humanidade desse flagelo, né? Aí entra a questão do direito à informação na bioética, né, professor? O importante é que eles saibam que alguns estão tomando placebo. A gente tem na história da bioética, rapidamente, já teve uma outra live aqui, casos que as pessoas não sabiam, né? Não pode. E que tomavam placebo, achavam que estavam sendo tratadas e estavam tomando placebo. Aí é uma coisa totalmente diferente, né? Então a questão é o direito à informação, né? Nesse sentido. Consentimento livre e esclarecido. Isso, bem melhor colocar. Vamos lá, só tem mais uma colocação aqui da Gisele, então. O Dr. Ait acha que nesta situação fragmentária, precária e desorganizada da vigilância sanitária no Brasil, a vigilância, também poderia ser responsabilizada individual ou coletivamente pela mistanásia disfarçada que está nos assolando? A morte miserável antes do tempo e sem recursos de brasileiros, na sua maioria pobre e negra? Muito impactante a pergunta, né, professor? Impactante, de certa forma, sim. Né? Sim, poderia ser responsabilizada. A dificuldade aqui é a comprovação de que houve omissão da vigilância sanitária, até porque são casos muito difíceis de se detectar, né? Se foi de fato provocada aquela morte por uma mistanase, ortotanase, ou que seja, ou se foi uma morte decorrente da falta de condições estruturais daquele serviço de saúde, mas sim, em se comprovando, deve ser responsabilizada, né? Porque é uma prática proibida por lei. Bom, professor, acho que temos alguns outros comentários dando muitos parabéns. Isso vai ficar disponível ali no próprio Facebook para o professor poder olhar e as demais pessoas. O pessoal está pedindo para colocar o seu artigo. Se o professor permitir, eu vou linkar ele na nossa conversa, tanto o artigo da Vigilância em Saúde como o próprio da lei de quarentena. Se o professor permitir, eu vou pedir para o pessoal da equipe linkar ali. Enfim, sem mais, só me resta, se o professor quiser fazer alguma consideração final. Não, só agradecer aí, Roberto, o convite, parabenizar por ter organizado esse evento, né? Agradecer a todos que estão nos ouvindo e, claro, pode disponibilizar meus textos, é tudo público mesmo, para difusão de informação e formação
da nossa sociedade em geral. Então, você vai estar me fazendo um favor compartilhando esses textos com o pessoal que tiver interesse, Roberto. Mais uma vez, obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço, o pessoal está lembrando que hoje é dia da saúde, eu confesso que eu não sabia, professor Ed, mas foi um acaso bem oportuno, então. Bom, vou aproveitar e agradecer aqui a Kátia pelo trabalho aí da nossa tradução em Libras, agradecer a equipe do Sejur, Bia, Letícia, o André, a Priscila, que ajudaram a gente a viabilizar essa live, e principalmente agradecer o professor Fernando por essa exposição espetacular. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.